Em uma pequena e pacata cidade no interior do Brasil, onde o tempo parecia seguir um ritmo próprio, uma história se desenrolou, tão inexplicável quanto marcante. Uma jovem, cheia de vivacidade e um espírito moderno, ousou desafiar o que muitos considerariam sagrado. Seu nome era Sofia, e ela estava prestes a descobrir que algumas crenças, por mais antigas que fossem, guardavam mais verdades do que seu ceticismo poderia conceber. O que ela viu, ao tentar remover uma antiga imagem da Virgem Maria de sua casa, foi algo tão arrebatador que a fez desmaiar, mergulhando-a em um mistério que desafiou toda sua lógica e compreensão do mundo. Era um incidente que ecoaria nas paredes daquela casa por muito tempo, uma advertência silenciosa sobre os limites tênues entre o tangível e o inexplicável. Este é o ponto de partida de uma jornada que transformou uma vida. Antes de mergulharmos fundo nessa narrativa que promete causar calafrios e reflexões, gostaria de pedir que você se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias, que são cuidadosamente pesquisadas e narradas para te prender do início ao fim. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. E agora, vamos voltar ao cerne do nosso mistério, aquela tarde fatídica na casa da avó de Sofia. Sofia, aos seus 22 anos, era uma estudante universitária brilhante, com a mente afiada e ancorada firmemente na realidade. Ela representava a efervescência da juventude que ansiava por progresso e por um mundo onde a razão ditasse as regras. Vinda de uma família de raízes profundas no interior, ela carregava consigo uma dualidade, o apreço pelas tradições, dado carinho pela avó, mas também uma forte dose de pragmatismo e um ceticismo saudável em relação a tudo que não pudesse ser explicado pela ciência ou pela lógica. Residindo na casa de sua avó, uma mulher cuja fé era tão inabalável quanto as montanhas que cercavam a pequena cidade, Sofia vivia cercada por um universo de rituais e símbolos religiosos que, para ela, não passavam de objetos decorativos ou relíquias sentimentais. A casa da avó de Sofia era um museu de memórias e devoções. Cada canto, cada prateleira, cada parede, carregava um pedaço da história da família e da fé que o sustentava. Havia terços pendurados, oratórios modestos em cada cômodo, e uma miríade de santinhos e imagens de santos católicos. O cheiro de incenso ainda pairava no ar em algumas manhãs de domingo, e as orações sussurradas eram a trilha sonora pacífica das noites. No entanto, o epicentro dessa devoção, o ponto focal que mais chamava a atenção e mais incomodava Sofia, era uma imagem antiga da Virgem Maria. Ela ficava majestosamente posicionada sobre uma cômoda de madeira escura no quarto que Sofia dividia com a avó. A imagem, com suas cores desbotadas pelo tempo e um semblante sereno, era para Sofia apenas um objeto desnecessariamente grande, que ocupava um espaço valioso e destoava da estética moderna que ela almejava para seu canto do quarto. Para a avó, aquela imagem não era apenas gesso e tinta, era uma presença, um guardião silencioso, um elo com o divino que havia velado por sua família por gerações. Ela venerava com um fervor que Sofia achava difícil compreender, para não dizer exagerado. Aquela imagem, em particular, tinha sido de sua bisavó e, segundo as histórias contadas em voz baixa ao redor da mesa de jantar, tinha testemunhado milagres e tristezas indizíveis. Era um símbolo de esperança e resistência, um farol de fé em tempos de escuridão. Mas para Sofia, era apenas um item antigo, um tanto empoeirado, um estorvo estético. Certa tarde, enquanto organizava seus livros e materiais universitários, Sofia olhou criticamente para a imagem da Virgem Maria. A luz do sol entrava pela janela, destacando as rachaduras finas na pintura e o manto azul desbotado. Para ela, aquele objeto representava uma barreira entre seu desejo de modernidade e o apego da avó ao passado. Com a impetuosidade da juventude, ela decidiu que era hora de uma mudança. Vó, essa imagem é tão velha e grande, ela comentou casualmente, enquanto sua avó costurava em sua cadeira de balanço. Ela ocupa muito espaço aqui no quarto. Podíamos guardá-la em outro lugar, não acha? Ou talvez na sala, onde tem mais espaço. A avó, que até então parecia absorta em seu trabalho manual, ergueu o olhar com uma lentidão que denotava apreensão. Seus olhos, já marcados pela vida, fixaram-se na neta com uma expressão de surpresa e, subitamente, preocupação. O sorriso gentil em seus lábios se desfez, substituído por uma linha fina e tensa. Ora, minha filha, ela começou, a voz suave, mas com um tom que Sofia raramente ouvia, essa imagem é nossa protetora. Ela sempre esteve aqui, em nosso quarto. É um presente de Deus que nos acompanha há muitas décadas. Não é apenas um objeto, sabe? É algo mais. A avó fez uma pausa, seus olhos vagueando em direção à imagem, como se buscando confirmação de suas palavras.
Devemos respeito às coisas sagradas, Sofia. Elas têm um lugar especial e um propósito que nem sempre entendemos. Sofia, no entanto, apenas revirou os olhos internamente. Para ela, a avó estava apenas sendo apegada. Mas, vó, é só uma imagem. Não faz sentido ela ficar aqui atrapalhando. Podemos colocá-la em um lugar onde não pegue tanta poeira e onde não corra o risco de cair, por exemplo. Eu só quero um pouco mais de espaço. Ela tentou disfarçar sua impaciência com um sorriso forçado. A avó, por sua vez, suspirou, um som quase inaudível, mas carregado de um peso que Sofia não percebeu. Sua expressão tornou-se mais grave, e um leve tremor percorreu suas mãos enquanto ela segurava a agulha. Não, Sofia. Não toque nela, por favor. Ela está bem onde está. Algumas coisas não podem ser movidas. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Era um aviso sutil, quase um pedido, mas a teimosia de Sofia e seu ceticismo a impediram de dar a devida importância. Ela apenas assentiu distraidamente, já planejando mentalmente onde poderia guardar aquela peça de museu assim que tivesse uma oportunidade. Mal sabia ela que aquela conversa era apenas o prelúdio de algo muito maior, algo que abalaria os alicerces de sua visão de mundo e a faria questionar tudo o que ela acreditava ser verdade. A imagem, tão inofensiva e silenciosa, aguardava seu momento. Com a decisão de que a imagem deveria ser movida firmemente plantada em sua mente, Sofia começou a notar pequenos eventos acidentais que pareciam surgir sempre que ela pensava em seu plano. Eram coisas sutis no início, facilmente atribuíveis à coincidência ou ao seu próprio cansaço. Certa manhã, ao estender a mão para pegar um livro que estava na pequena estante adjacente à comoda da Virgem Maria, um vento repentino vindo da janela entreaberta fez a cortina balançar violentamente, e um vaso de flores secas que estava na beirada da janela caiu, espalhando suas pétalas pelo chão, bem aos pés de Sofia. Nenhuma pétala tocou a imagem, mas a súbita barulheira a fez recuar. Ela bufou, que azar, e continuou sua tarefa, mas um leve, quase imperceptível, arrepio percorreu sua espinha. Era como se o ambiente respondesse aos seus pensamentos mais íntimos. Nos dias que se seguiram, a frequência desses pequenos incidentes aumentou. Um dia, ao passar pela comoda com uma bandeja de café da manhã, seu pé tropeçou em um tapete que ela jurava não estar ali até então, fazendo as xícaras chacoalharem ruidosamente. Por pouco, o café não derramou sobre a imagem. Em outra ocasião, enquanto estava sentada na cama estudando, ouviu um som estranho vindo da comoda, como se algo tivesse sido arrastado levemente sobre a madeira. Quando olhou, não havia nada fora do lugar, mas a sensação de que algo estava observando-a do canto do quarto era palpável. Ela racionalizou, pensando que talvez fosse o gesso da imagem se acomodando, ou o rangido da madeira velha. Contudo, a persistência desses eventos começou a gerar um desconforto crescente, uma semente de dúvida que tentava brotar em seu ceticismo inabalável. Sofia fez sua primeira tentativa concreta de mover a imagem numa tarde em que estava sozinha em casa. A avó havia saído para a missa dominical, e a casa estava imersa num silêncio profundo, interrompido apenas pelo canto dos pássaros lá fora. Ela se aproximou da comoda com um misto de determinação e uma ponta de apreensão que não queria admitir. Ao estender as mãos para erguer a imagem, sentiu-a teimosamente presa à madeira. Tentou novamente, aplicando mais força, mas a imagem parecia fundida ao móvel, ou inexplicavelmente mais pesada do que parecia. Seus dedos escorregaram, e ela por pouco não deixou a imagem cair. No susto, um de seus livros que estava na cama, Introdução à Sociologia, escorregou e caiu no chão com um baque surdo. Sofia sollte suspiro frustrado. Estou cansada demais, ela murmurou para si mesma, tentando convencer-se de que a dificuldade era apenas física. Ela prometeu a si mesma que tentaria novamente em um momento em que estaria mais descansada, mais focada. Era apenas uma questão de técnica, obviamente, não havia nada de misterioso nisso. A avó de Sofia, com sua percepção aguçada e sua fé inabalável, não demorou a notar a tensão que pairava. Brianita. Os pequenos acidentes não passaram despercebidos aos seus olhos experientes. Ela via Sofia tropeçar, as cortinas balançarem de forma estranha, e o semblante da jovem, antes tão sereno, agora carregava uma sombra de irritação e confusão. Uma noite, enquanto tomavam chá, a avó tentou novamente alertar Sofia, desta vez com um tom mais grave e urgente. Minha filha, eu vejo que você ainda está com essa ideia de tirar a Virgem do nosso quarto. Eu te peço, de coração, não faça isso. Essa imagem é mais do que você pensa. Ela nos protege.
A avó então começou a contar histórias antigas, lendas sussurradas de boca em boca através das gerações. Contou sobre a tia-avó de Sofia, que, em um momento de desespero e raiva, tentou quebrar uma pequena imagem de São Jorge por achar que não estava sendo ouvida em suas preces. Minutos depois, um raio atingiu a árvore mais próxima de sua casa, e ela adoeceu misteriosamente por meses, perdendo a fala e o movimento de parte do corpo. A avó também falou sobre a vizinha de sua mãe, que, ao se desfazer de um crucifixo antigo por considerá-lo feio, viu sua casa ser infestada por ratos e suas colheitas serem destruídas por pragas. São sinais, Sofia. O universo nos fala de muitas maneiras. As coisas sagradas exigem respeito, e quando não o damos, elas podem se manifestar de formas que não compreendemos, para nos alertar, para nos proteger. Sofia ouvia com uma impaciência crescente. Para ela, aquelas histórias eram apenas superstições de um tempo antigo, contos da carochinha usados para incutir medo e controle. Vó, por favor, ela interrompeu, a voz exasperada. Isso é tudo superstição. O raio caiu porque choveu forte, e a tia-avó adoeceu porque, bem, pessoas adoecem. Os ratos e as pragas são coisas da natureza, sem conexão com crucifixos ou qualquer outra coisa. Você está me deixando nervosa com essas histórias. A irritação de Sofia não era apenas pela avó, mas também pela sua própria incapacidade de racionalizar completamente os pequenos incidentes. Ela se sentia desafiada por algo que não conseguia explicar, e isso a frustrava profundamente. O ceticismo de Sofia, no entanto, começou a ser testado. Ela tentou uma segunda vez mover a imagem, e novamente, sentiu a mesma resistência inexplicável. Dessa vez, enquanto se esforçava, a lâmpada do quarto piscou intermitentemente, e um dos vidros da janela tremeu, produzindo um som sutil e metálico, como se algo raspasse do lado de fora. Não havia vento forte, nem era o barulho de algum carro passando. Era um som isolado e perturbador. Sofia se afastou rapidamente, o coração batendo forte no peito. Ela atribuiu os acontecimentos ao seu próprio nervosismo e à atmosfera de superstição que a avó havia criado. É a minha mente me pregando peças, ela pensou, tentando retomar o controle de sua razão. A avó, vendo a neta cada vez mais tensa, mas ainda determinada, suspirou novamente. Sofia, há coisas que nossa ciência não explica. Há energias que não vemos, mas que sentimos. Essa virgem está aqui por um motivo, para o nosso bem. Eu sinto isso. Por favor, deixe-a em paz. Mas Sofia, sentindo-se desafiada tanto pela avó quanto pelos eventos estranhos, endureceu sua resolução. Não, vó, não é nada disso. É só uma imagem antiga e pesada. Eu só preciso de mais força e talvez um plano melhor. Amanhã, eu vou dar um jeito nela, de um jeito ou de outro. Vou provar que não há nada de misterioso, apenas a minha falta de jeito. Ela decidiu que era hora de agir de forma mais determinada e sistemática. O ceticismo, por mais abalado que estivesse, ainda era sua fortaleza, e ela estava disposta a defendê-lo. Ela não podia permitir que histórias de fantasmas, superstições ditassem suas ações. A imagem, tão silenciosa e aparentemente inofensiva, estava se tornando um símbolo de um desafio pessoal para Sofia. Ela precisava provar a si mesma, e talvez a sua avó, que a lógica e a razão prevaleciam sobre qualquer crença infundada. Mal sabia ela que estava prestes a cruzar um limiar, um ponto de não retorno que transformaria sua compreensão do mundo de uma vez por todas. A partir daquele dia, a casa parecia conspirar contra Sofia. Os incidentes, outrora esporádicos e facilmente atribuíveis à coincidência, agora se tornavam mais frequentes e, inegavelmente, direcionados. Não eram mais apenas tropeços ou objetos caindo. A atmosfera do quarto onde a imagem residia começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. Pequenos objetos, como a caneta sobre sua escrivaninha ou o grampo de cabelo em cima da comoda, pareciam mover-se ligeiramente enquanto ela estava de costas. As luzes, que antes apenas piscavam, agora pareciam ter vontade própria, acendendo-se e apagando-se sozinhas, especialmente quando Sofia estava no quarto ou quando seus pensamentos se voltavam para a remoção da imagem. Uma vez, ela jurou ter ouvido um sussurro abafado vindo do canto onde a Virgem repousava, um som que fez os pelos de seus braços se eriçarem, mas que ela, em sua teimosia, atribuiu ao vento ou à sua própria imaginação, já desgastada por noites mal dormidas. A tensão no quarto tornou-se quase palpável, e Sofia, apesar de seus esforços para permanecer racional, sentia um frio inexplicável percorrer sua espinha. Havia noites em que ela se deitava na cama, ouvindo sons da casa e sentindo uma presença que parecia observá-la, uma presença que não era a da avó.
Era um silêncio pesado, quebrado por estalos distantes da madeira antiga da casa, ou pelo farfalhar das folhas lá fora, sons que antes a confortavam, mas que agora a enchiam de um temor irracional. Ela tentava se concentrar em seus estudos, mas as palavras em seus livros se embaralhavam, e sua mente divagava para a imagem silenciosa no canto. Uma dessas noites, Sofia teve um pesadelo tão vívido que, ao acordar, ainda sentia o eco do terror. No sonho, a imagem da Virgem Maria não estava mais no seu lugar habitual. Em vez disso, ela flutuava no centro do quarto, crescendo em tamanho até preencher todo o espaço. Seus olhos, antes serenos e pintados, abriram-se, e dela emanava um brilho tão intenso que queimava a retina de Sofia. A imagem não falava, mas sua presença comunicava uma mensagem de advertência e poder avassalador. Em seguida, o brilho se transformou em uma escuridão profunda, e do semblante da Virgem escorreram lágrimas negras, que caíam no chão e se transformavam em serpentes que rastejavam em direção a Sofia. Ela tentava gritar, mas sua voz não saía, seu corpo estava paralisado. Acordou em um sobressalto, o coração batendo descontroladamente, encharcada de suor frio. Demorou vários minutos para se convencer de que era apenas um sonho, um fruto de sua mente perturbada pelos acontecimentos recentes. Mas o medo persistia, uma sensação de premonição que ela lutava para ignorar. A avó, notando a palidez e os olhos cansados de Sofia, compreendeu que o tempo para sutilezas havia acabado. Certa manhã, sentou-se ao lado da neta, com uma seriedade no olhar que Sofia nunca tinha visto. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma urgência que fez Sofia prestar atenção. Sofia, eu sei que você não acredita em muitas das coisas que eu digo. Mas esta imagem não é apenas um adorno. Ela é um elo. Um elo com o passado, com a nossa família, com a proteção que nos foi dada. Eu te imploro, como sua avó, não toque nela. Os olhos da avó estavam marejados, e suas mãos enrugadas tremiam levemente enquanto ela segurava as mãos de Sofia. Essa imagem é a guardiã desta casa. Por gerações, ela nos protegeu. Há muito tempo, muito antes de você nascer, quando minha avó era apenas uma menina, houve uma época de grande calamidade em nossa família. Uma doença misteriosa se espalhou, levando muitos. Minha bisavó, desesperada, tentou remover a imagem para levá-la a uma igreja e pedir uma bênção especial. Mas a imagem não se moveu. E naquela noite, ela teve um sonho, um aviso. O sonho dizia que se a imagem fosse removida, a proteção seria quebrada e a calamidade se alastraria ainda mais. A avó apertou as mãos de Sofia, seus olhos implorando. Minha bisavó obedeceu. E, milagrosamente, a doença cessou. Desde então, a imagem nunca mais foi movida. Ela é um pilar, Sofia. Um pilar de fé e de proteção. Houve um primo distante, anos depois, que, assim como você, achava tudo bobagem. Tentou mover a imagem para reformar o quarto. No dia seguinte, um acidente terrível na fazenda o deixou aleijado. Coincidência? Talvez. Mas, para nossa família, foi um sinal claro. Não desafie o que não compreende, minha filha. O poder desta imagem não é para ser testado. É para ser respeitado. As palavras da avó, carregadas de uma emoção tão crua e um medo tão profundo, penetraram na armadura de ceticismo de Sofia. Ela não sabia se acreditava nas histórias, mas a dor e a súplica nos olhos de sua avó eram reais. Havia algo na voz da mulher que irradiava uma verdade inquestionável, uma convicção que não podia ser fabricada. Por um momento, Sofia sentiu um calafrio, uma dúvida genuína sobre sua própria racionalidade. A possibilidade de que houvesse algo mais, algo além da explicação científica, começou a se infiltrar em sua mente. No entanto, a teimosia de Sofia, alimentada por um orgulho intelectual e uma necessidade de afirmar sua própria independência, era forte. Ela se recusava a ser dominada por superstições. No fundo, uma parte dela sentia um desafio, uma provocação vinda do inexplicável. Era como se a imagem, através dos incidentes e do pesadelo, a estivesse testando. E Sofia, em sua juventude impetuosa, não recuaria de um desafio. Ela precisava de respostas, e a única maneira de obtê-las, em sua mente, era confrontar diretamente a fonte do mistério. Depois de ouvir a avó, Sofia passou o resto do dia em um estado de espírito peculiar, dividido entre o medo latente e uma determinação obstinada. Os avisos, antes meras histórias, agora carregavam um peso diferente, mas em vez de dissuadi-la, apenas solidificaram sua decisão.
Ela precisava provar a si mesma que tudo aquilo não passava de coincidências, de histeria coletiva ou de uma série de eventos infelizes sem conexão com o objeto de fé. A ideia de que uma mera estátua de gesso pudesse ter tanto poder era absurda para sua mente lógica. Naquela noite, Sofia mal conseguiu pregar os olhos. Pensava em cada incidente, cada sussurro, cada sombra, e na história sombria do primo aleijado. Ela se sentia como um cientista prestes a realizar um experimento crucial, determinada a desvendar a verdade, não importa o custo. Não era mais apenas sobre modernizar o quarto, era sobre reafirmar sua visão de mundo. Era sobre desafiar o inexplicável e trazer a razão de volta ao controle. Ela estava cansada de se sentir assustada, cansada de duvidar de sua própria sanidade. Então, com a chegada da manhã e a luz pálida do sol filtrando-se pela janela, Sofia tomou uma decisão firme. Ela olhou para a imagem da Virgem Maria, que parecia ainda mais serena sob a luz matinal, e sentiu uma pontada de ansiedade, mas também uma coragem renovada. No dia seguinte, quando sua avó estivesse fora da casa para suas habituais visitas à igreja ou à casa de alguma amiga, Sofia removeria a imagem. De uma vez por todas. Ela não se deixaria intimidar por histórias antigas ou por fenômenos que sua mente ainda acreditava serem ilusões. Sofia estava pronta para enfrentar o que quer que estivesse por trás daquela imagem, e provar que a lógica sempre prevalecia. Mal sabia ela que a verdadeira prova de sua fé, ou de sua falta dela, estava prestes a começar, e que o dia seguinte mudaria sua vida para sempre, de uma forma que seu ceticismo jamais poderia prever. Com o sol da manhã iluminando a pequena cidade, Sofia acordou mais cedo do que o habitual, seu corpo vibrando com uma mistura estranha de nervosismo e adrenalina. A decisão estava tomada, e não havia mais espaço para recuo. Enquanto sua avó se preparava para a missa matinal, com seus rituais lentos e meticulosos, Sofia observava cada movimento, cronometrando mentalmente o momento em que a casa ficaria vazia e silenciosa, um palco perfeito para sua tão aguardada experiência. Ela havia guardado consigo a promessa de que, sem a presença protetora e angustiada da avó, sua tarefa seria mais fácil, livre de interrupções e de olhares de censura. O relógio na parede da cozinha marcava 7h30 quando a avó, depois de um abraço apertado e uma bênção apressada, fechou a porta principal, deixando Sofia sozinha com o eco de seus próprios pensamentos. A solidão da casa era quase palpável, e um silêncio pesado preenchia cada canto, diferente do silêncio habitual, que era sempre quebrado pelo som da televisão ou pelas orações sussurradas da avó. Este silêncio era opressor, como se o próprio ar estivesse à espera de algo. Sofia pegou uma pequena escada que estava guardada no quintal e a arrastou até o quarto. Colocou-a com cuidado em frente à cômoda, onde a imagem da Virgem Maria repousava, garantindo que estivesse firme. Olhou para a estátua, seus olhos fixos na expressão serena e imutável do rosto da Virgem. Pela primeira vez, ela notou um detalhe que antes lhe passará despercebido. A imagem parecia mais antiga ainda, as rachaduras na pintura mais profundas, como rugas de um tempo imemorial. Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que agora sentia em cada fibra de seu ser, uma ansiedade que era mais do que a simples tensão de mover um objeto pesado. Afastando por um momento o turbilhão de pensamentos que a invadia, Sofia subiu os degraus da escada. Seus olhos estavam fixos na imagem, sua mão estendida alcançava a base da Virgem. Não era apenas uma estátua, era a representação física de todas as crenças e superstições que ela vinha desafiando. Ao tocar na base da imagem, um calafrio percorreu seu braço, subindo pela espinha. Não era o calafrio de um ambiente frio, mas sim uma sensação estranha, quase elétrica, que parecia emanar do próprio objeto. Era como se tocasse em algo vivo, pulsante, embora gelado como mármore. O metal de um de seus anéis roçou na base da imagem e uma pequena faísca pareceu saltar, invisível para qualquer um, mas sentida por ela. O ambiente no quarto, que já estava silencioso, tornou-se ainda mais pesado, os poucos sons da rua parecendo distantes, abafados por uma atmosfera densa e sobrenatural. O ar parecia mais denso, dificultando sua respiração. As cortinas da janela, antes imóveis, balançaram levemente, mas não havia brisa. Sofia ignorou a sensação estranha, atribuindo-a ao seu próprio nervosismo. Tentou erguer a imagem, aplicando força com as duas mãos. Para sua surpresa, a estátua parecia estar firmemente presa à cômoda. Não era como se estivesse colada, mas simplesmente imóvel. Ela tentou deslocá-la para um lado, depois para o outro, mas nada. A imagem parecia ter se tornado parte integrante do móvel, desafiando todas as leis da física. Ela não era tão pesada a ponto de ser impossível de levantar, mas a resistência era absoluta, como se estivesse ancorada por uma força invisível.
A frustração começou a crescer dentro dela, misturando-se com o medo incipiente que ela lutava para reprimir. Enquanto Sofia persistia em suas tentativas, pequenos efeitos começaram a manifestar-se no quarto, de forma mais intensa e, desta vez, claramente direcionada a ela. Um vento frio e cortante, sem fonte aparente, varreu o quarto, fazendo os cabelos de Sofia se agitarem e um arrepio gélido percorrer sua pele. O cheiro de flores secas, que antes era suave e agradável, agora se tornou denso e quase sufocante, como se todas as essências concentradas estivessem sendo liberadas de uma vez. Ela ouviu sussurros indistintos, vozes que pareciam vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo, palavras inaudíveis mas carregadas de uma intenção que Sofia não conseguia decifrar. Eram como murmúrios de uma multidão fantasma, ecoando em sua mente e em seus ouvidos. Objetos na cômoda, que estavam imóveis segundos antes, começaram a se mover sutilmente nas bordas de sua visão. Um pequeno rosário de contas escuras que estava ao lado da imagem deslizou alguns centímetros para o lado, parando abruptamente. Um pequeno bibelo de porcelana, um presente de sua avó, girou lentamente sobre sua base, como se impulsionado por uma mão invisível. Sofia piscou, tentando clarear sua visão, convencida de que estava apenas imaginando coisas. Mas quando olhou novamente, os objetos estavam em posições ligeiramente diferentes. O coração de Sofia batia descompassadamente, um tambor frenético em seu peito. Seu ceticismo, sua fortaleza, estava sendo corroído, grão por grão, por esses pequenos e incessantes assombros. Ela sentiu seus músculos traírem o controle que tentava manter sobre eles, suas mãos tremiam levemente. Ela tentou mais uma vez erguer a imagem, com toda a força que possuía. Estava determinada a não se render, a não deixar que sua mente pregasse truques nela. Mas a imagem continuou imóvel, uma rocha inabalável. O esforço a deixou exausta, e ela sentiu a testa suar. Nesse momento de máxima concentração e frustração, as luzes do quarto começaram a piscar freneticamente, não como um defeito elétrico, mas como uma pulsação rítmica e quase hipnótica. A luz dourada da manhã que entrava pela janela foi ofuscada por essa intermitência fantasmagórica. A sombra da imagem de Nossa Senhora, projetada na parede oposta, esticava-se e encolhia-se, dançando de uma forma sinistra que parecia zombar dos seus esforços. Sofia desceu da escada, seus joelhos tremendo. Ela não estava mais apenas tentando mover uma estátua, ela estava travando uma batalha contra algo que não conseguia ver ou tocar. A brisa fria intensificou-se, tornando-se um vento gelado que parecia soprar de dentro das paredes, apesar de todas as janelas estarem fechadas. O cheiro de incenso se tornou ainda mais forte, quase insuportável, misturando-se a um aroma estranho de terra molhada e algo metálico, como sangue. Era uma combinação perturbadora que a nauseava. Os sussurros se tornaram mais audíveis, embora ainda ininteligíveis, como se várias vozes estivessem se sobrepondo, criando um zumbido grave que reverberava em seus ouvidos. Ela sentia uma presença distinta atrás de si, uma corrente de ar gelado que não condizia com o resto do ambiente. Virou-se bruscamente, mas não havia nada, apenas o vazio do quarto. No entanto, a sensação de estar sendo observada era inegável, e agora vinha de todos os lados, como se as próprias paredes tivessem olhos. O medo gelado que antes era um arrepio sutil agora se transformará em pânico. Ela olhou para a imagem da Virgem Maria novamente, e desta vez, o rosto sereno parecia carregar um brilho peculiar, um leve rubor nas bochechas e um brilho nos olhos pintados. Era como se a imagem tivesse ganhado vida, não de uma forma milagrosa e etérea, mas com uma presença imponente e quase ameaçadora. Sofia sentiu um impulso avassalador de fugir, de abandonar a tarefa e sair correndo daquele quarto, daquela casa, o mais rápido possível. Mas seus pés pareciam presos ao chão, uma teia invisível a mantinha cativa. Ela estava hipnotizada, ou talvez completamente paralisada pelo terror e pela perplexidade. Ela olhou para a imagem, que parecia agora mais alta, mais imponente, dominando o espaço com sua presença enigmática. Não era mais uma simples estátua, era o centro de um tornado de fenômenos inexplicáveis que a estavam engolindo. Seu ceticismo havia sido pulverizado, substituído por um terror primordial e uma compreensão aterrorizante de que estava lidando com algo muito além de sua compreensão racional. E então, a imagem piscou. Não era um truque de luz ou uma ilusão. Os olhos pintados da Virgem se fecharam e se abriram novamente, um movimento tênue, quase imperceptível, mas inconfundível. Um sorriso sutil, quase cruel, pareceu curvar os lábios da estátua. Sofia sentiu um grito preso na garganta, o ar se recusando a sair de seus pulmões. Ela não estava sozinha.
E a imagem, ou o que ela representava, não queria ser movida. O coração de Sofia disparou, um tambor frenético em seu peito que batia contra as costelas como se quisesse escapar. Aquele piscar de olhos da imagem, a curvar dos lábios em um sorriso sutil e quase cruel, não poderia ser uma ilusão. Não depois de tudo que ela tinha presenciado nos últimos minutos. A força invisível que a mantinha paralisada no centro do quarto apertou ainda mais, tornando a fuga uma impossibilidade. Era como se cada fibra do seu ser estivesse amarrada, ligada a uma corda que vinha daquela estátua, ou do que quer que a habitasse. O terror, que antes era uma semente plantada pela avó e regada pelos incidentes, agora florescia em seu peito, um pânico avassalador que a deixava sem ar. As luzes do quarto, já piscando freneticamente, intensificaram sua dança caótica, transformando o cômodo em um inferno estroboscópico. Sombras grotescas e distorcidas dançavam nas paredes, assumindo formas disformes e ameaçadoras, acompanhando o ritmo das luzes e parecendo estender-se em sua direção. Cada sombra era uma figura fantasmagórica, um vulto etéreo que se contorcia, ombando de sua paralisia. Os sussurros ininteligíveis que antes eram distantes, agora reverberavam diretamente em seus ouvidos, multiplicando-se em uma cacofonia ensurdecedora de vozes sobrepostas, cada uma parecendo falar em uma língua diferente, mas todas carregando um tom de chacota e escárnio. Era como se as paredes do quarto estivessem vivas, cada rachadura e cada imperfeição na pintura se transformando em um olho observador. Um arrepio gelado, que não era mais um simples calafrio, percorreu Sofia de forma tão intensa que seus dentes começaram a bater incontrolavelmente. Não era o frio habitual de um dia nublado, era um frio penetrante, que parecia vir de dentro, gelando seus ossos e músculos. O cheiro adocicado de flores secas e o aroma metálico de terra molhada com sangue intensificaram-se a ponto de se tornarem nauseantes, forçando Sofia a cobrir a boca e o nariz, tentando desesperadamente respirar um ar limpo que já não existia ali. A atmosfera estava carregada, pesada, quase como se o próprio espaço estivesse cedendo sob o peso de uma presença invisível e poderosa. Sofia tentou fechar os olhos, buscando um refúgio daquele pandemônio visual e auditivo, mas a imagem da Virgem Maria parecia estar tatuada em suas pálpebras internas. Ela abriu os olhos novamente, e o que viu a fez duvidar de sua sanidade. Pequenos objetos sobre a comoda, que antes apenas deslizavam ou giravam sutilmente, agora pareciam flutuar no ar por alguns instantes, antes de caírem com um baque surdo, como se estivessem sendo arremessados por uma mão invisível. Um pequeno anjo de cerâmica que sua avó guardava, caiu e se estilhaçou no chão, seus pedaços espalhando-se como confetes da desgraça. O rosário de contas escuras, que antes apenas deslizara, agora balançava no ar, como se estivesse sendo agitado por uma força oculta, e suas contas batiam umas nas outras com um som seco e assustador. O pânico de Sofia se transformou em terror absoluto. Ela não estava apenas assustada, estava aterrorizada. Seu corpo estava suado e gelado ao mesmo tempo, seus músculos tensos e doloridos pela tentativa de se mover que não se concretizava. Tentou gritar, implorar, pedir para que aquilo parasse, mas sua garganta estava seca e sua voz parecia ter desaparecido. Ela se viu prisioneira em seu próprio quarto, diante de um espetáculo de horrores que desafiava todas as leis da natureza que ela conhecia e em que acreditava. Seu ceticismo havia sido aniquilado, não havia mais espaço para racionalizações. Era real. Era inexplicável. Era aterrorizante. Uma força invisível a puxou um passo para frente, arrastando-a mais perto da comoda e da imagem. Seus pés mal tocavam o chão, e ela se sentia como uma marionete, seus movimentos controlados por outra entidade. O rosto da Virgem Maria, antes sereno, agora parecia ter uma expressão de reprovação, seus olhos pintados fixos nos de Sofia com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. As rachaduras na pintura da imagem pareciam se aprofundar, como se a estátua estivesse envelhecendo diante de seus olhos, ou talvez se transformando. Uma aura avermelhada, como um halo de fogo, começou a emanar da imagem, iluminando o ambiente caótico com um brilho sinistro. O coração de Sofia quase parou. Ela percebeu, com uma clareza gelada, que não estava sozinha no quarto. A presença que sentia antes, e que havia atribuído ao seu nervosismo, era real e estava ali, ao seu lado, envolvendo-a, observando-a com uma intensidade gélida. Não era apenas uma força que movia objetos ou piscava luzes. Era uma inteligência, uma vontade, que estava deliberadamente aterrorizando-a, punindo-a por sua insolência. Ela sentiu um toque frio e úmido em seu ombro esquerdo, um toque que a fez pular, mas que não a permitiu se afastar. Virou-se bruscamente, com a esperança desesperada de ver algo, qualquer coisa, que pudesse racionalizar.
Mas não havia nada, apenas o ar denso e os sussurros que agora pareciam se concentrar em seu ouvido, tão próximos que ela podia sentir o hálito gelado em sua nuca. O que a observava não tinha forma, mas tinha presença. E essa presença era malevolente, uma entidade que se alimentava de seu medo e de sua descrença. Ela sentia que estava sendo sondada, lida, seus pensamentos mais íntimos expostos e jogados de volta para ela em uma distorção perversa. A imagem da Virgem Maria, que antes parecia intocável, agora parecia ser o centro de uma teia de energia, o portal para uma dimensão onde o inexplicável se tornava palpável e aterrorizante. Sofia estava presa em um pesadelo de olhos abertos. Ela tentou recuar novamente, mas seus pés estavam pregados ao chão. A força invisível a mantinha imobilizada, os olhos fixos na imagem que irradiava a aura avermelhada. Os sussurros se tornaram mais altos, mais nítidos, e pela primeira vez, Sofia conseguiu discernir algumas palavras. Entrecortadas e distorcidas, mas com um significado aterrorizante. Você não pode tirar ela. A voz não era de uma pessoa, mas de um coro de vozes distorcidas, um lamento, um aviso, uma ameaça. Não era apenas a imagem que estava reagindo, era o próprio ambiente, o próprio tecido da realidade naquele quarto. Cada objeto parecia ter um propósito, cada sombra uma intenção. A imagem, com seu brilho avermelhado, parecia pulsar em sincronia com as batidas frenéticas do coração de Sofia. Não havia como fugir, não havia como lutar. Seu ceticismo, sua arma mais forte, havia sido totalmente subjugado. Ela estava de joelhos, figurativamente, diante de um poder que jamais havia imaginado existir. Aquele objeto que ela julgava inerte e sem vida, era, na verdade, um fulcro de energia, um guardião de algo antigo e poderoso. E ela havia ousado desafiá-lo. O medo deu lugar a uma sensação de desamparo total. Sofia sentia-se pequena, insignificante, diante da magnitude do que estava acontecendo. Seus olhos, arregalados, não conseguiam desviar da imagem da Virgem Maria, que agora parecia estar transfigurada. O rosto sereno da santa parecia oscilar entre a tristeza e a raiva, os lábios outrora suaves, agora finos e tensos. Era como se a própria Virgem estivesse ali, expressando sua indignação, sua fúria silenciosa. A aura avermelhada em torno dela pulsava com mais intensidade, e Sofia sentia um calor escaldante emanando da estátua, um calor que queimava sua pele mesmo à distância. Foi então que ela percebeu que a imagem não estava mais sorrindo. O que ela vira antes, aquele sorriso sutil e quase cruel, havia se transformado em uma carranca profunda, as feições do rosto pintado contorcidas por uma expressão de pura ira. Os olhos, que um segundo antes tinham piscado, agora estavam arregalados e injetados de um vermelho vibrante, e de suas órbitas escorreram duas linhas escuras e viscosas, como lágrimas de sangue. A cena era horrível, surreal, mais aterradora do que qualquer pesadelo. Sofia sentiu a mente se desfazendo, incapaz de processar tamanha afronta à sua realidade, à sua sanidade. Aquilo não podia ser real. O ar tornou-se denso e pesado, quase asfixiante. As vozes, antes sussurros indecifráveis, agora eram um uníssono aterrador, um berro primal vindo de todas as direções. Intrusa. E com essa palavra, a imagem brilhou com uma intensidade ofuscante, um clarão branco que engoliu o quarto inteiro, cegando Sofia e rasgando sua percepção da realidade em milhões de pedaços. O coração de Sofia disparou, um tambor frenético em seu peito que batia contra as costelas como se quisesse escapar. Aquele piscar de olhos da imagem, a curvar dos lábios em um sorriso sutil e quase cruel, não poderia ser uma ilusão. Não depois de tudo que ela tinha presenciado nos últimos minutos. A força invisível que a mantinha paralisada no centro do quarto apertou-a ainda mais, tornando a fuga uma impossibilidade. Era como se cada fibra do seu ser estivesse amarrada, ligada a uma corda que vinha daquela estátua, ou do que quer que a habitasse. O terror, que antes era uma semente plantada pela avó e regada pelos incidentes, agora florescia em seu peito, um pânico avassalador que a deixava sem ar. As luzes do quarto, já piscando freneticamente, intensificaram sua dança caótica, transformando o cômodo em um inferno estroboscópico. Sombras grotescas e distorcidas dançavam nas paredes, assumindo formas disformes e ameaçadoras, acompanhando o ritmo das luzes e parecendo estender-se em sua direção. Cada sombra era uma figura fantasmagórica, um vulto etéreo que se contorcia, ou um bando de sua paralisia. Os sussurros ininteligíveis que antes eram distantes, agora reverberavam diretamente em seus ouvidos, multiplicando-se em uma cacofonia ensurdecedora de vozes sobrepostas, cada uma parecendo falar em uma língua diferente, mas todas carregando um tom de chacota e escárnio.
Era como se as paredes do quarto estivessem vivas, cada rachadura e cada imperfeição na pintura se transformando em um olho observador. Um arrepio gelado, que não era mais um simples calafrio, percorreu Sofia de forma tão intensa que seus dentes começaram a bater incontrolavelmente. Não era o frio habitual de um dia nublado, era um frio penetrante, que parecia vir de dentro, gelando seus ossos e músculos. O cheiro adocicado de flores secas e o aroma metálico de terra molhada com sangue intensificaram-se a ponto de se tornarem nauseantes, forçando Sofia a cobrir a boca e o nariz, tentando desesperadamente respirar um ar limpo que já não existia ali. A atmosfera estava carregada, pesada, quase como se o próprio espaço estivesse cedendo sob o peso de uma presença invisível e poderosa. Sofia tentou fechar os olhos, buscando um refúgio daquele pandemônio visual e auditivo, mas a imagem da Virgem Maria parecia estar tatuada em suas pálpebras internas. Ela abriu os olhos novamente, e o que viu a fez duvidar de sua sanidade. Pequenos objetos sobre a comoda, que antes apenas deslizavam ou giravam sutilmente, agora pareciam flutuar no ar por alguns instantes, antes de caírem com um baque surdo, como se estivessem sendo arremessados por uma mão invisível. Um pequeno anjo de cerâmica que sua avó guardava, caiu e se estilhaçou no chão, seus pedaços espalhando-se como confetes da desgraça. O rosário de contas escuras, que antes apenas deslizara, agora balançava no ar, como se estivesse sendo agitado por uma força oculta, e suas contas batiam umas nas outras com um som seco e assustador. O pânico de Sofia se transformou em terror absoluto. Ela não estava apenas assustada, estava aterrorizada. Seu corpo estava suado e gelado ao mesmo tempo, seus músculos tensos e doloridos pela tentativa de se mover que não se concretizava. Tentou gritar, implorar, pedir para que aquilo parasse, mas sua garganta estava seca e sua voz parecia ter desaparecido. Ela se viu prisioneira em seu próprio quarto, diante de um espetáculo de horrores que desafiava todas as leis da natureza que ela conhecia e em que acreditava. Seu ceticismo havia sido pulverizado, substituído por um terror primordial e uma compreensão aterrorizante de que estava lidando com algo muito além de sua compreensão racional. Era real. Era inexplicável. Era aterrorizante. Uma força invisível a puxou um passo para frente, arrastando-a mais perto da comoda e da imagem. Seus pés mal tocavam o chão, e ela se sentia como uma marionete, seus movimentos controlados por outra entidade. O rosto da Virgem Maria, antes sereno, agora parecia ter uma expressão de reprovação, seus olhos pintados fixos nos de Sofia com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. As rachaduras na pintura da imagem pareciam se aprofundar, como se a estátua estivesse envelhecendo diante de seus olhos, ou talvez se transformando. Uma aura avermelhada, como um halo de fogo, começou a emanar da imagem, iluminando o ambiente caótico com um brilho sinistro. O coração de Sofia quase parou. Ela percebeu, com uma clareza gelada, que não estava sozinha no quarto. A presença que sentia antes, e que havia atribuído ao seu nervosismo, era real e estava ali, ao seu lado, envolvendo-a, observando-a com uma intensidade gélida. Não era apenas uma força que movia objetos ou piscava luzes. Era uma inteligência, uma vontade, que estava deliberadamente aterrorizando-a, punindo-a por sua insolência. Ela sentiu um toque frio e úmido em seu ombro esquerdo, um toque que a fez pular, mas que não a permitiu-se afastar. Virou-se bruscamente, com a esperança desesperada de ver algo, qualquer coisa, que pudesse racionalizar. Mas não havia nada, apenas o ar denso e os sussurros que agora pareciam se concentrar em seu ouvido, tão próximos que ela podia sentir o hálito gelado em sua nuca. O que a observava não tinha forma, mas tinha presença. E essa presença era malevolente, uma entidade que se alimentava de seu medo e de sua descrença. Ela sentia que estava sendo sondada, lida, seus pensamentos mais íntimos expostos e jogados de volta para ela em uma distorção perversa. A imagem da Virgem Maria, que antes parecia intocável, agora parecia ser o centro de uma teia de energia, o portal para uma dimensão onde o inexplicável se tornava palpável e aterrorizante. Sofia estava presa em um pesadelo de olhos abertos. Ela tentou recuar novamente, mas seus pés estavam pregados ao chão. A força invisível a mantinha imobilizada, os olhos fixos na imagem que irradiava a aura avermelhada. Os sussurros se tornaram mais altos, mais nítidos, e pela primeira vez, Sofia conseguiu discernir algumas palavras, entrecortadas e distorcidas, mas com um significado aterrorizante. Você não pode tirar ela. A voz não era de uma pessoa, mas de um coro de vozes distorcidas, um lamento, um aviso, uma ameaça. Não era apenas a imagem que estava reagindo, era o próprio ambiente, o próprio tecido da realidade naquele quarto. Cada objeto parecia ter um propósito, cada sombra uma intenção.
A imagem, com seu brilho avermelhado, parecia pulsar em sincronia com as batidas frenéticas do coração de Sofia. Não havia como fugir, não havia como lutar. Seu ceticismo, sua arma mais forte, havia sido totalmente subjugado. Ela estava de joelhos, figurativamente, diante de um poder que jamais havia imaginado existir. Aquele objeto que ela julgava inerte e sem vida. Era, na verdade, um fulcro de energia, um guardião de algo antigo e poderoso. E ela havia ousado desafiá-lo. O medo deu lugar a uma sensação de desamparo total. Sofia sentia-se pequena, insignificante, diante da magnitude do que estava acontecendo. Seus olhos, arregalados, não conseguiam desviar da imagem da Virgem Maria, que agora parecia estar transfigurada. O rosto sereno da santa parecia oscilar entre a tristeza e a raiva, os lábios outrora suaves, agora finos e tensos. Era como se a própria Virgem estivesse ali, expressando sua indignação, sua fúria silenciosa. A aura avermelhada em torno dela pulsava com mais intensidade, e Sofia sentia um calor escaldante emanando da estátua, um calor que queimava sua pele mesmo à distância. Foi então que ela percebeu que a imagem não estava mais sorrindo. O que ela vira antes, aquele sorriso sutil e quase cruel, havia se transformado em uma carranca profunda, as feições do rosto pintado contorcidas por uma expressão de pura ira. Os olhos, que um segundo antes tinham piscado, agora estavam arregalados e injetados de um vermelho vibrante, e de suas órbitas escorreram duas linhas escuras e viscosas, como lágrimas de sangue. A cena era horrível, surreal, mais aterradora do que qualquer pesadelo. Sofia sentiu a mente se desfazendo, incapaz de processar tamanha afronta à sua realidade, à sua sanidade. Aquilo não podia ser real. O ar tornou-se denso e pesado, quase asfixiante. As vozes, antes sussurros indecifráveis, agora eram um uníssono aterrador, um berro primal vindo de todas as direções. Intrusa. E com essa palavra, a imagem brilhou com uma intensidade ofuscante, um clarão branco que engoliu o quarto inteiro, cegando Sofia e rasgando sua percepção da realidade em milhões de pedaços. O clarão não durou mais de um segundo, mas para Sofia, pareceu uma eternidade, um flash de luz que não apenas cegou seus olhos, mas também penetrou profundamente em sua mente. Não era apenas a luz, era o que a luz revelava, ou o que ela transmitia. Foi uma torrente de sensações, imagens e emoções que a atingiram com a força de um tsunami. Ela viu, não com seus olhos físicos, mas com uma visão interior, uma sequência rápida e perturbadora de eventos que pareciam se desdobrar simultaneamente. Primeiro, uma visão da própria casa, não como estava agora, mas antiga, em tom sépia, durante uma época de grande aflição. Pessoas doentes, rostos pálidos e desesperados, crianças tossindo, uma praga que varria a pequena comunidade. E no centro de tudo, a imagem da Virgem Maria, a mesma que estava à sua frente, emanando um brilho suave e protetor, como um escudo invisível que afastava a doença daquela casa, enquanto o mundo exterior desmoronava. Sofia sentiu a dor e o desespero de seus ancestrais, a gratidão e a fé inabalável que eles depositavam naquela figura. Em seguida, a cena mudou drasticamente. Ela se viu em um campo ensanguentado, um cenário de guerra, talvez uma das muitas batalhas que assolaram o país em séculos passados. Soldados feridos, gritos de dor, o cheiro de pólvora e morte. E ali, entre os destroços e o caos, a imagem apareceu novamente, sobrevoando a cena, seu manto azul brilhando intensamente, como um farol de esperança para os que clamavam por proteção. Sofia sentiu o medo da guerra, a fragilidade da vida e a intercessão divina que parecia vir daquele objeto. A próxima visão foi ainda mais pessoal e perturbadora. Ela se viu como uma criança pequena, deitada em uma cama, ardendo em febre. Sua avó, jovem e com o rosto aflito, estava ajoelhada ao lado da cama, rezando fervorosamente a imagem da Virgem Maria, que repousava serenamente na comoda. Sofia sentiu o calor da febre, a fraqueza do corpo, o terror de sua avó. E, de repente, uma sensação de frescor, uma diminuição da febre, uma melhora milagrosa que a retirou da beira da morte. A imagem, uma vez mais, era o ponto focal da salvação. As visões não paravam. Ela viu o primo distante, aquele a quem a avó se referiu, tentando mover a imagem. Em sua visão, a imagem não apenas resistia, mas a comoda parecia se transfigurar em um ser vivo e furioso, com braços que se estendiam para segurá-lo, garras escuras que o arrastavam para o chão. O grito dele, o estalo de ossos, a súbita escuridão. Não era um acidente, era uma punição, uma advertência. O que a avó havia contado como uma superstição era, naquelas visões, uma realidade brutal, uma intervenção do sagrado.
A mente de Sofia estava em parafuso. Aquelas imagens não eram frutos de sua imaginação. Elas eram memórias, experiências, não apenas suas, mas de gerações. Era como se a imagem da Virgem Maria fosse uma testemunha silenciosa de todos os momentos cruciais daquela família, um repositório de sua história, de sua fé, de suas tragédias e milagres. Ela não era apenas um objeto religioso, era uma entidade viva, com uma consciência, um guardião que havia velado por sua linhagem por séculos. A luz ofuscante persistia, mas agora não era apenas branca. Ela continha todas as cores do arco-íris, cores que se moviam e dançavam em um balé hipnótico, transmitindo uma sensação de poder primordial e divino. As vozes, que antes eram sussurros e gritos de intrusa, agora se transformaram em um cântico harmonioso, um coro angelical que parecia entoar uma melodia antiga, uma canção de proteção, de fé e de advertência. Sofia sentiu-se flutuar, não fisicamente, mas sua alma parecia desprendida do corpo, levada por aquela sinfonia de luz e som. No entanto, em meio a essa grandiosidade, uma última imagem se impôs, a mais impactante de todas. Ela viu a si mesma, não como era agora, mas envelhecida, em um leito de morte, cercada por sua própria família. E ao lado de seu leito, a imagem da Virgem Maria, a mesma imagem, ainda na cômoda, mas agora emanando um brilho caloroso e reconfortante. A morte se aproximava, mas não havia medo, apenas paz. E um sussurro, claro e distinto em sua mente. Eu sempre estive aqui, e sempre estarei. A mente de Sofia não conseguiu processar a avalanche de informações, a quebra abrupta de sua realidade. Cada fibra de seu ser, cada célula de seu cérebro, se recusava a aceitar o que seus olhos e sua alma acabavam de presenciar. Sua percepção do mundo, construída sobre a rocha da razão e do ceticismo, desmoronou em um instante. O chão sob seus pés parecia ceder, a gravidade a abandonou. O ar de seus pulmões foi expelido em um suspiro final. Seus joelhos fraquejaram, sua visão escureceu de repente, e ela sentiu o impacto frio do chão antes que a escuridão a engolisse por completo. Sofia desmaiou, o corpo caindo inerte aos pés da imagem da Virgem Maria, que agora voltava a irradiar sua serena e enigmática aura. Sofia abriu os olhos lentamente, a cabeça latejando com uma dor surda e o corpo pesado, como se tivesse passado por uma provação física intensa. A primeira coisa que percebeu foi o cheiro de arruda e álcool, uma mistura familiar que vinha da avó sempre que alguém na casa se sentia mal. Estava deitada no chão do quarto, o mesmo quarto onde o terror a havia consumido, mas agora o ambiente parecia mais calmo, sem o frenesi de luzes e sombras que a atormentara. A luz do sol da tarde entrava suavemente pela janela, pintando o chão de madeira com um tom dourado e reconfortante. Sentiu um pano úmido e fresco em sua testa. A avó estava ali, sentada ao seu lado, os olhos marejados de preocupação, mas também com uma expressão de resignação, como se soubesse exatamente o que havia acontecido sem a necessidade de uma única palavra. Aos poucos, a memória dos acontecimentos anteriores começou a retornar, como fragmentos de um pesadelo se encaixando. A imagem da Virgem Maria, o brilho ofuscante, as visões, os sussurros, a sensação de ser puxada, o medo avassalador que terminou em um colapso total. Sofia tentou se levantar, mas a fraqueza em suas pernas era imensa. A avó a ajudou, oferecendo-lhe um copo de água açucarada, que a jovem bebeu com avidez, sentindo a doçura reconfortar sua garganta seca. Você me deu um susto, minha filha, a avó sussurrou, a voz carregada de alívio e tristeza. Quando cheguei e a encontrei aqui no chão, meu coração quase parou. Mas eu já sabia. Sofia olhou para a avó, os olhos arregalados de incompreensão e medo. A avó não perguntou o que ela tinha visto, não questionou por que ela estava desmaiada ao lado da imagem que, horas antes, Sofia estava tão determinada a mover. Ela simplesmente soube. Aquela compreensão silenciosa era quase tão assustadora quanto as visões que a haviam derrubado. Vó! Sofia tentou falar, mas as palavras engasgaram em sua garganta. Não sabia por onde começar, como explicar o inexplicável. Como descrever os séculos de história, as guerras, as doenças, a própria infância, que haviam sido despejados em sua mente em questão de segundos? Como contar sobre os olhos de sangue, o sorriso cruel e a voz que gritara intrusa? A avó parecia ler seus pensamentos. Com um suspiro profundo, ela pegou a mão trêmula de Sofia e a apertou suavemente. Não precisa dizer nada agora, minha filha. Eu sei. Eu sei o que ela mostrou a você. Ela sempre mostra a quem tenta desrespeitá-la, ou a quem precisa de um aviso muito claro. Você não foi a primeira, nem será a última. As palavras da avó eram um bálsamo e um choque ao mesmo tempo.
Era um alívio saber que ela não estava louca, que a experiência era real. Mas a implicação de que outros já haviam passado por isso e que a imagem possuía tal poder era aterrorizante. Com um olhar de profunda tristeza e resignação, a avó começou a falar, sua voz suave, mas carregada de séculos de histórias. Esta imagem, Sofia, não é um objeto comum. Ela é um legado. É um portal, como eu sempre disse, mas você não quis acreditar. A avó fez uma pausa, seus olhos fixos na imagem da Virgem Maria, que agora parecia apenas uma estátua antiga e inofensiva na comoda. Ela não é feita de gesso e tinta comuns. A história da nossa família está entrelaçada com a dela de uma forma que poucas pessoas hoje em dia conseguem compreender. Meus avós contavam, e os avós deles contavam, que esta imagem foi trazida da Europa há muitas e muitas gerações, por um de nossos antepassados que fugia de uma perseguição religiosa terrível. Ele carregou-a consigo como seu bem mais precioso, a única coisa que lhe dava esperança em um mundo em ruínas. A avó continuou, e Sofia ouvia em silêncio, a cabeça ainda latejando, mas a mente fixada em cada palavra. Quando ele chegou ao Brasil, doente e quase sem vida, foi acolhido por uma comunidade de índios e jesuítas. Ele colocou a imagem em sua humilde cabana, e ali, milagrosamente, sua saúde foi restaurada. Não foi instantâneo, mas ele sentiu que a fé que ele depositara nela, e a energia que a cercava, o curou. Desde então, a imagem passou de geração em geração, sempre protegendo a casa onde ela estava, sempre alerta, sempre vigilante. Ela não permite que seja movida, Sofia, porque ela escolheu este lugar, este quarto, esta casa. Ela entende que aqui é o seu posto, a sua missão. Quando você tentou movê-la, ela não estava apenas protegendo a si mesma, mas a nós. Quando o primo distante tentou, como eu te contei, ele não apenas teve um acidente na fazenda. Ele foi puxado para fora da casa por uma força invisível, jogado contra uma cerca e quebrou a coluna. Ele disse que, antes de ser atingido, viu os olhos da Virgem injetados de sangue. Ele viu a ira dela. Ele nunca mais conseguiu andar, e passou o resto da vida pedindo perdão, orando a ela. Ele compreendeu, tarde demais, o poder que estava ali. A avó enxugou uma lágrima furtiva que escorria por sua bochecha. Houve outros, Sofia. Antes de mim, e antes de você. Pessoas que, por ceticismo ou por desrespeito, tentaram desafiar a imagem. Uns viram seus piures madors materializadors. Outros, como você, viram a história da família, os perigos que ela nos salvou, os milagres que ela testemunhou. A experiência é sempre diferente, mas a mensagem é a mesma: respeito e fé. Ela é um elo para o divino, sim, mas também para o nosso passado, para a memória de quem nos protegeu. Ela guarda a alma desta família. Sofia sentiu um arrepio percorrer a espinha novamente, não de medo paralisante como antes, mas de uma profunda reverência. As visões que a haviam derrubado eram, na verdade, a própria imagem mostrando-lhe seu propósito, sua história, sua conexão inabalável com a família. O ceticismo, sua fortaleza mais preciosa, havia sido completamente desmantelado. Em seu lugar, brotava um respeito gigantesco, um temor sagrado e uma compreensão que ia muito além de qualquer explicação lógica. As histórias da avó, antes contos de velhas, agora eram a pura verdade, uma realidade que ela havia testemunhado com seus próprios olhos, ou com a visão da alma, como a avó costumava dizer. Ela olhou para a imagem da Virgem Maria. Não via mais apenas gesso e tinta. Via a guardiã, a protetora, a testemunha de séculos de vida e morte, de fé e desespero. Ela compreendeu a profundidade da fé da avó, o porquê de cada oração sussurrada, de cada flor fresca colocada aos pés da estátua. Não era apenas devoção, era um reconhecimento de uma presença viva, um pacto silencioso de proteção e respeito. A natureza misteriosa do mundo, que ela tanto tentava refutar, agora se revelava a ela em toda sua complexidade e poder. O medo que sentia era diferente agora. Era um medo saudável, um reconhecimento da própria insignificância diante de forças maiores, uma humildade que nunca havia experimentado. Ela havia tentado desafiar o inexplicável e havia falhado, mas nessa falha, encontrou uma verdade que nunca imaginou existir. A imagem não era um estorvo, era um pilar, um farol, e agora, ela sabia, uma parte inseparável de sua própria existência. A experiência transformadora e a revelação profunda de sua avó deixaram Sofia em um estado de quase êxtase. Ela havia sido derrubada, não por uma força física, mas pela avalanche de verdades que a imagem da Virgem Maria lhe mostrará.
Agora, sentada ao lado de sua avó, sentindo o calor e o conforto de sua mão enrugada, Sofia compreendeu que sua missão de modernizar o quarto e remover a imagem havia chegado ao fim. Não havia mais dilema, não havia mais ceticismo que pudesse se sustentar diante daquela realidade tangível que rasgara o véu de sua incredulidade. Com os olhos ainda um pouco turvos pelas lágrimas que não conseguiu conter, mas com uma clareza de pensamento que nunca antes possuíra, Sofia ergueu o olhar para a imagem da Virgem Maria. Não era mais apenas um objeto antigo e empoeirado. Era guardiã de sua família, a portadora de milênios de história, de fé, de milagres e de advertências. Ela sentia uma conexão profunda e inabalável com aquela figura, uma conexão que transcendia o entendimento racional e se aninhava diretamente em sua alma. Não só ela desistiria da ideia de mover a imagem, como também se tornaria sua protetora, sua zeladora, seguindo a tradição de todas as mulheres de sua família que vieram antes dela. O respeito incondicional e a fé que sua avó nutria pela imagem de Nossa Senhora, antes vista como uma devoção cega, agora faziam todo sentido. Sofia não apenas respeitava, ela reverenciava. A imagem permaneceria em seu lugar, não mais como um estorvo estético ou um mero objeto decorativo, mas como um símbolo vivo de proteção, de história e de mistério que ela agora aceitava e, de certa forma, abraçava. A aura que emanava dela, antes vista como uma ameaça, era agora um conforto, uma promessa silenciosa de amparo. A jovem pragmática e cética que embarcara nesta jornada estava, para todos os efeitos, desaparecida. Em seu lugar, emergiu uma Sofia renovada, uma pessoa mais aberta ao inexplicável, mais conectada às suas raízes e à fé que há tanto tempo tentará racionalizar. Ela não se tornaria uma devota fervorosa da noite para o dia, com rituais diários e orações intermináveis. Sua transformação era mais sutil, mais profunda. Ela havia ganhado uma nova humildade, uma compreensão visceral dos limites da razão humana e da vastidão do universo que se estende muito além do que os olhos podem ver ou a ciência pode comprovar. Sofia sentiu um calor no peito, uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado tão intensamente. A ironia era que, ao tentar quebrar uma tradição, ela havia sido inevitavelmente arrastada para dentro dela, tornando-se um elo na corrente de sua própria linhagem. A imagem, que ela via como uma relíquia do passado, havia se revelado uma ponte para o futuro, uma guardiã das memórias e da integridade de sua família. Não havia mais ressentimento ou frustração, apenas um profundo senso de paz e aceitação. Naquela noite, depois que a avó, com um sorriso aliviado e um toque carinhoso na testa de Sofia, se recolheu para dormir, Sofia se aproximou novamente da cômoda. A imagem da Virgem Maria estava lá, silenciosa, imponente. Seus olhos, antes cheios de reprovação e lágrimas de sangue nas visões, agora pareciam emitir um brilho suave e compassivo. Sofia estendeu a mão, não para mover, mas para tocar. Seus dedos roçaram a base fria da estátua, e ela sentiu o mesmo calafrio elétrico de antes, mas desta vez, não havia medo. Havia uma sensação de energia, de vida, de uma presença benevolente que a envolvia. Ela passou os dedos pelas rachaduras na pintura, cada uma delas uma linha no tempo, uma marca de um evento que ela agora conhecia, uma história que ela havia presenciado. Não havia mais aversão ao antigo, havia fascínio, reverência. A imagem da Virgem Maria não era mais um estorvo, mas uma parte fundamental de sua casa, de sua história e de sua nova compreensão da vida. Ela se sentou no chão, olhando para a estátua, e passou horas ali, meditando sobre tudo o que havia acontecido, sobre a fragilidade de suas crenças anteriores e a força inabalável da fé de sua avó. A mensagem final, para Sofia, era clara. O respeito ao desconhecido, a fé e as tradições não era uma fraqueza, mas uma forma de sabedoria. O inexplicável não era algo a ser temido ou ignorado, mas algo a ser compreendido e, quando necessário, aceito com humildade. Sua percepção do mundo havia sido fundamentalmente alterada. Aquela pequena estátua de gesso, um dia tão insignificante em sua visão materialista, havia se tornado o farol que a guiou para uma nova dimensão de existência, onde o tangível e o espiritual se entrelaçavam em uma tapeçaria rica e complexa. Sofia não se tornou uma fanática religiosa, mas sua fé, antes ausente, agora era palpável. Era uma fé. Não em dogmas, mas na existência de algo maior, algo que ia além da compreensão humana, algo que merecia respeito e reverência. Ela continuou seus estudos universitários, mas agora com uma perspectiva muito mais ampla, incorporando o inexplicável em sua busca por conhecimento. A vida na casa da avó continuou, mas agora com uma harmonia renovada, uma compreensão mútua que transcendia as palavras. As orações sussurradas da avó não eram mais meros sons de fundo, eram a trilha sonora de uma proteção contínua, de um cuidado que atravessava o tempo.
A imagem da Virgem Maria, testemunha silenciosa de todas as gerações, agora tinha uma nova guardiã, uma jovem que, embora tivesse tentado tirá-la de seu lugar, havia sido, em vez disso, acolhida por seu mistério e seu poder. E assim, a vida de Sofia se entrelaçou permanentemente com a daquela imagem, formando uma nova ligação em uma corrente antiga e sagrada. Olhando para a imagem, com um olhar de profunda admiração e respeito, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. O mundo era muito maior, muito mais misterioso e maravilhoso do que ela jamais ousara imaginar. E assim, a história de Sofia e a imagem da Virgem Maria se encerra, um lembrete vívido de que nem tudo pode ser explicado pela lógica e que o respeito pelo desconhecido pode, por vezes, abrir portas para verdades que jamais imaginamos. Se você se sentiu tão intrigado quanto Sofia por essa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa história e se você acredita que o inexplicável pode transformar vidas. Qual outro mistério você gostaria que explorássemos em nosso próximo vídeo? Continue conosco para desvendar mais segredos e histórias que desafiam a razão.